Cultive seu estado de receptividade e de presença, pois está começando o meu podcast Sincronicidades. Eu sou Roger Marza, músico e jornalista. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sincronicidades. Hoje vamos mergulhar na história de uma das primeiras heroínas do Brasil, Maria Quitéria. E para isso, vamos conversar com Rosa Simanski, jornalista, escritora e autora do romance Maria Quitéria, a soldada que conquistou o Império. Vamos descobrir o que levou Rosa a transformar fatos históricos em um livro eh, misturado com romance, né, Rosa? Mescla ficção, não é, com fatos reais, fatos verídicos. Rosa, então, o que motivou você a escrever esse livro, né? Como surgiu essa ideia de trabalhar com essa personagem histórica? Olha, Roger, lá em 2015, tá, eu passei por algumas reviravoltas na minha vida, só vou resumir rapidamente, e eu sentia falta de produzir algo à parte, né? Eu estava há muito tempo como jornalista trabalhando no setor técnico, então, e eu sempre fui apaixonada por literatura. Tá? E tanto que o meu TCC na faculdade foi a relação entre a literatura e o jornalismo, o new jornalismo na década de 60, sabe? Aquele movimento que teve dos escritores, que eles começaram a escrever livros sob forma de reportagem. Então, era uma ideia que eu já vinha amadurecendo e comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar sobre mulheres, que se destacaram na história do Brasil. Quando eu me deparei com a Maria Quitéria, eu disse, mas gente, quanto tempo faz que ela não tem assim uma biografia, sabe, à altura? Eu fiquei tão impressionada com tudo que ela fez, ainda em pleno século XIX, né? Porque ela saiu de casa, né? Cortou o cabelo curto e se recrutou. E foi em pleno século XIX, né? Assim que começaram os recrutamentos, né? Por conta da invasão dos portugueses na Bahia. E eu disse, gente, mas ela é muito assim interessante, ela é muito ousada. Queria saber mais dela. E encontrei um exemplar muito antigo, de 1953, num sebo aqui em São Paulo, uma raridade lá, a história dela de um jornalista que foi pago pelo governo para ir até onde ela tinha nascido, nas fazendas, conversou com os descendentes dela. E eu disse, nossa, e eu, assim, de posse desse material, comecei a pesquisa, não é? Então, a pesquisa foi muito intensa e muito abrangente para esse tipo de trabalho. Por quê? Porque desde dos costumes, sociedade patriarcal, mobiliário, figurino, comportamento, não é, das mulheres daquela época, então, envolve muitos detalhes, como era a Mata Atlântica, o que que tinha lá naquela redondeza, onde ela cresceu, sabe? Então, a pesquisa é muito vasta, assim, sabe? Quase interminável, mas foi muito satisfatório para mim. Que legal, Rosa. Inclusive eu preciso ainda ler o livro e pelo resumo, né? Eu vi que você fala de banhos que ela tomava na cachoeira, né? E, e Sim, essa, e isso aí é real. A fazenda do pai dela tinha, né, o córrego lá, né, as cachoeiras, então ela cresceu muito livre, sabe? E o pai dela, ele a criou de certa forma, é, não, de uma forma que ela não se encaixasse tanto naquele padrão que exigia das mulheres da elite, de ter um comportamento, não é assim mais moderado, né, e conservador.
e tal. Não, ela cresceu assim como uma guria já meio moleca, ela fazia as armadilhas dela para pegar os passarinhos, ela entrava no mato para caçar, sabe? E ela conhecia aquilo tudo muito bem, e ela atirava muito bem. Tá? Então, outra coisa a respeito da Maria Quitéria, tá? Porque o romance ela tem uma forte antagonista, que é a madraça dela. E o nome da madraça dela é Maria Rosa, sabe? Então, quando eu vi aquilo ali, eu disse, meu Deus, sabe? Aquelas coisas, sincronicidades. Não é? E eu disse, gente, eu sou Rosa Maria, essa é a Maria Rosa. E a Maria Rosa realmente ela incomodou muito a Maria Quitéria, sabe? Não aceitava o comportamento livre dela e que é contra, né? Todo o conservadorismo, né, da sociedade da época. E virou assim uma pedra no sapato da Maria Quitéria. Então, ela não tinha ambiente em casa. E aí, o que que ela fazia? Se refugiava no mato. Com isso, ela foi ganhando uma experiência, assim, bárbara, né? Em caçadas e tal. E isso foi fundamental para ela se destacar no exército, sabe? O fato dela saber atirar, não é? E ter desenvoltura, assim, para lidar com armas. Então, ela é uma personagem muito impressionante, não E, é? Rosa, qual que é o papel, por exemplo, da frustração que ela tem com o rapaz que ela iria se casar, né? Mas se casa com Então, outra moça. Esse episódio da frustração do casamento dela é um dos motivos que a levou, por exemplo, à guerra, a comandar as mulheres. então, na verdade, tá? Pela linha do tempo que eu adotei ali, o que que acontece? Ela tem essa frustração, aí ela começa a olhar mais para dentro de si, sabe? Ela tem, tipo, tem uma cena lá que ela tem uma epifania, tá? Então ela tá lá dentro da senzala e de repente ela começa a reparar lá no ambiente caótico que era aquela senzala lá dentro do sítio do pai dela, da fazenda. É como assim, como se tu crescesse num ambiente e visitasse, entrasse lá e interagisse com os escravos, no caso, e nunca parou para olhar realmente. Aí, como ela estava assim imbuída por todas aquelas emoções, de ela ter sido deixada para trás, de ela não ter conseguido realizar, tá, esse romance ali, como eles estavam planejando, né, de seguir adiante esse relacionamento, tá? Ela começou a ficar, ela começou a se indagar muito. Então eu parto do princípio que a dor, tá? Eu acredito nisso, que a dor é uma forma de tu olhar para dentro de ti mesmo, tá? De cavocar no teu íntimo, sabe? Porque eu acho que se isso não existisse, talvez a gente fosse mais assim robotizado. Não é? Então, aí ela tem essa epifania quando ela se dá conta dos absurdos que tinha ali, porque o pai dela também, na vida real, também, ele teve vários filhos com escravas lá. E isso também deixava a mulher dele, né, assim, quase doida. E aí ela se deparou com aquela realidade toda ali e ela faz um juramento que ela nunca vai ceder às vontades dos homens, sabe? E pouco depois acontecem os recrutamentos na localidade ali mais próxima, não é? Então, e ela pede para o pai dela, imagina, o pai dela negou, né? Veementemente, a participação dela, né? E ela não hesitou em pegar e escapulir, né? E foi lá e se recrutou. E foi bem sucedida, né? Pelo menos por algumas semanas até. Bom, aí eu vou guardar.
Aí A precisa surpresa. guardar o segredo do livro. Eu estou lendo o segundo volume do Christian Jacques, que fala sobre Ramsés, né? E, e além do New Journalism, né? Acredito que o seu livro tem essa coisa do romance, né? E como criar, por exemplo, essas cenas, né? Porque eu acredito que os documentos que você teve acesso, nem todos eles, obviamente, traduziam emoções, né? Por exemplo, ou epifanias, né? Isso que é bonito da literatura, né? Do jornalismo literário e da literatura, né? Sim. Então, Roger, eu quis fazer uma homenagem aos escritores do século XIX. Ah, por quê? Porque lembra que a gente, na escola, eles obrigavam a ler um monte de livros lá, que muita gente não gostava, eu adorava, tá? Então, Eu a tenho gente. até hoje a série Vagalume. Você chegou a ler essa Ah, mas essa é série? maravilhosa, essa é Nossa, o maravilhosa. Cadáver ouve rádio, Eu Ilha Perdida. li para Eu os meus tenho, filhos, alguns eles amaram, estão por aqui. né? Clássico. Então, mas eu estou falando da Iracema, a Moreninha, Lucila, a Escrava Isaura, não é? E então, por exemplo, nessa homenagem que eu quis fazer, eu uso alguns recursos ali que eles utilizavam, tá, na época. Para um romance assim ambientado no século XIX ter cara assim de literatura do século XIX. Então, os lábios vermelhos eram os lábios eram morangos vermelhos. Tá? Então tem algumas partes assim e o par dela também ele é simplesmente obcecado por literatura. Né? Esse rapaz que ela conhece e a literatura era a internet lá da época, não é? O pessoal ficava assim ávido por qualquer lançamento, qualquer coisa que saísse, né? Tá? Então, eu vou citar aqui o Werther do Goethe, por exemplo, tá? Que desencadeou uma onda de suicídio lá na Europa. Sabe? Então, eles eram muito românticos, sabe? A dona Maria Leopoldina, ela só mal viu um retrato assim pintado do Dom Pedro I e se apaixonou loucamente por aquilo que ela viu, sem nunca ter falado com ele, né? E então, toda essa atmosfera romântica, eu tento transportar para lá. Tá, então se quando você prestar atenção, vai conseguir, vai ver, tá, os traços assim de desses escritores assim, sabe, em alguns pontos. Nossa, que maravilha, Rosa. Que joia. Eu lembrei agora você falando daquele livrinho, um livreto do Morro do Castelo, que me escapou a memória aqui o nome do escritor, e é um jornalista que vai cobrir a, no Rio de Janeiro existia o Morro do Castelo e eles iam retirar o Morro do Castelo para passar uma avenida lá. Agora esqueci os detalhes. Uhum, normal. E um escritor muito importante fez um livro muito legal, Lima Barreto, achei aqui. Uhum, Lima Barreto fez um livrinho, reportagem nesse sentido de literatura, sabe? aham, Contando umas histórias, além da história da reportagem, porque eles, na escavação, eles descobrem um antigo túnel dos jesuítas, e começa a correr a informação que teria um tesouro lá dentro. E é um livrinho maravilhoso, sabe? É incrível esse livro, porque ele tem muito dessas coisas
que, de que um jornalista hoje em dia não escreveria, né? Como aham. essa questão fantástica que há nessa trama, por exemplo, do Morro do Castelo. Tem uma história do engenheiro que, enfim, e- enfim, tem que ler esse livrinho. É um livrinho pequeno, é muito bonito. E me diz uma coisa, como tem sido a apresentação do livro para o público, né? Porque você lançou em 2021, né? E tenho visto Olha, que você tem sim. participado de feiras, né? Como está a recepção do livro? Então, teve durante o lançamento, sabe, naquele ano do lançamento, ah, é, a agenda ficou, né, mais intensa, né, assim, por conta eu fui em algumas feiras, a Feira do Livro lá de Porto Alegre, teve uma outra aqui em São Paulo também, é, e mais recentemente, né, teve um Clube do Livro, que também escolheu esse livro, porque faz uma série respeito das mulheres incríveis, assim, e a Quitéria foi uma das escolhidas, né, o livro foi um dos escolhidos. Então, no primeiro ano teve mais ações, não é? E livro você sabe como é que é, né, Roger? Que a gente tem que deixar maturar e ele tem que ficar mais conhecido do público também. Mas aí você tem que trabalhar bastante o livro, né? Eu queria chamar atenção também para o fato, e ainda incluso na história, que como o par romântico da Quitéria, ele estudava em Coimbra, sabe? Então, tem cenas em Coimbra, tá? Então, era muito o típico daquela época, das famílias da aristocracia brasileira enviarem os filhos para universidades, né, fora. Né? Então, Coimbra era um dos principais locais, assim, que eles mandavam os filhos, não é? Então, quando eu fui pesquisar, daí a gente, eu pelo menos, né, a gente parte de um pressuposto que a vida de estudante lá, de filho de dono do engenho e tal, fazendeiro, não, devia ser fácil, não é? Ou então que com dinheiro eles conseguiam tudo ou alguma coisa assim, só que não, sabe? No caminho, saindo de Lisboa até Coimbra, muitas vezes eles iam num lombo assim do cavalo, sabe, percorrendo quilômetros e quilômetros. Então tinha piadas assim, tipo de dores que ficava sentindo nas cadeiras, aqui nos quadris, por conta de ficar tantas horas em cima do lombo de um cavalo. É, outras cartas, tá? Documentação que eu encontrei de filho reclamando, tá? Que muitas vezes não tinha, era difícil conseguir jantar, por exemplo, ou almoçar, porque muitas das hospedarias, os lugares tinha gente que não se esforçava nem para matar um frango, uma galinha e tal. Tá? Agora, eu tô te falando isso aí tudo e me lembrei de uma coisa. Tem que ver o contexto, não é histórico, porque Portugal passou, né, uma fase assim muito pesada, digamos, com aquela invasão que teve, né, do Napoleão lá. Então, isso provavelmente, né, rareou os recursos. Muita gente deve ter abandonado as cidades. E foi bem por ali, né, quando mais ou menos o Dom João VI veio para o Brasil, né? Foi em 1808. E então é isso que eu achei bem interessante, não é? Porque a gente muitas vezes fica romantizando a vida né, da aristocracia, só que não era bem assim, como se pode imaginar. Embora tivessem recursos e contassem com a ajuda dos pais, sabe? Era uma vida de estudante, assim, muitas vezes dura, não é? E também eles tinham assim umas moças,
tá? Chamadas tricanas, que eram camponesas, tá? E essas moças, elas sonhavam em casar com esses rapazes lá de Coimbra. Então, eles se envolviam com elas e iam para as tabernas, tá? E elas. Só que era era muita ilusão, assim, porque boa parte deles já estava com casamento arranjado, com o filho de alguma filha de algum amigo que fosse igualmente, né, da mesma situação social da família, né? E então elas eram lavadeiras, eram cozinheiras, eram e sonhavam em casa com esses rapazes. Então eu abordo também essa questão ali no livro, mostrando como elas divertiam eles e alimentavam essas ilusões todas, sabe? O papel duro da mulher também naquela época, tá? E a Quitéria, ela conseguiu, assim, driblar vários padrões, tá? Por quê? Tá? Ela, na vida real mesmo, ela casou duas vezes, tá? Tem tem registros que ela conheceu um rapaz, tá? Lá no exército mesmo, e ela abandonou um noivo que ela tinha, né? Quando ela resolveu entrar virar soldada, e, e aí ela casou com esse rapaz, tá? E tem a documentação, tudo, tem do capelão, fizeram um casamento lá mesmo, lá no meio da guerra toda. E aí tudo indica que esse rapaz morreu, tá? E aí ele morreu, e aí quando a guerra acabou, ela foi lá e voltou pro noivo. E ele aceitou ela de volta. Que maravilha. Sabe? E isso também é interessante, né? Por exemplo, a Chiquinha Gonzaga também teve essa, né? Foi Ousadia. uma mulher muito É. para frente, né? Casou com um rapaz super jovem, né? E tudo isso também traz uma certa força para a mulher hoje, né? Você acha que seu livro tem uma pegada de mostrar a força das mulheres hoje, de que imagina ela fazer tudo isso naquela época, né? Não, Século XIX. não, ela realmente ela ultrapassou todos os limites né, que se pode imaginar. Sim, inclusive é, a forma como ela era abolicionista, também eu deixo ali claro, né, porque o par romântico dela também era abolicionista e alimentava aquelas ideias iluministas também, que era típica dos jovens mais intelectualizados lá de Coimbra, na época, sabe? Então, os dois combinam muito em vários sentidos, embora, né, ele fosse altamente intelectualizado e ela não, né, ela não foi para a escola, ela não teve educação formal nenhuma, assim, nesse sentido, né, mais intelectual. E enquanto as moças da elite, elas tinham, né, tinham professoras que é, eram contratadas pelas famílias, aí elas sabiam falar francês, tocar piano, então tinham uma educação assim bem rígida, né? E o E bem de legal acordo que com os padrões da época. Oi? e o legal que ela foi condecorada, né, pelo Império, né? É, Isso aqui é bonito, isso. né? Então, aí ela se destacou tanto nas três batalhas que ela enfrentou, tá? Inclusive, ela organizou um batalhão de mulheres, tá? Porque logo que ela foi desmascarada, se espalhou pela região toda que tinha uma mulher lá. Aí, mulheres começaram a querer também participar das batalhas e tal. Quando eles viram, já tinha mulheres lá pedindo para serem recrutadas. Então,
Eles o jeito que eles fizeram, que eles arranjaram foi a Quitéria liderá-las. Ah, então, é, e essas mulheres lutaram ali na Batalha do Paraguaçu, sabe? Ali nas imediações da cidade de Cachoeira, tá? E lideradas pela Quitéria, sabe? E foram muito bem sucedidas. E então ela ficou famosa na época, tá? E aí ela foi chamada pelo imperador, né? E aí ele recebeu uma medalha, tá? De reconhecimento aí pelas façanhas, né? Que legal, que E legal. nisso ela encontrou a historiadora, a Maria Graham, escritora, historiadora, né, viajante, estrangeira, como eles gostavam de chamar naquela época, né? Que fez a única entrevista que a gente tem com a Maria Quitéria, Que tá? maravilha. Falando. Tem uma entrevista, sabe, com ela ali que foi feita pela Maria Graham, a jornalista inglesa. Que fala dos modos, como é que é a Maria Quitéria, assim, queria saber como é que ela foi parar na guerra, e aí esse documento chegou até nós, tá? Então fala que, embora a Quitéria ela tenha, né, feito tudo que ela fez, todas essas proezas, ela mantinha uma feminilidade, sabe? Que ela não tinha, assim, uma característica mais masculina e tal. Tá? Então, e ela se encantou por ela, tá? E disse que ela era muito inteligente, né? Embora ela fosse letrada, Que legal. né? Nossa, que maravilha. Preciso ler esse livro. Por favor, eu que sou fã dela. E você tem algum É. projeto de outro livro, por exemplo? Você acredita que. Olha, eu andei navegando aí por alguns outros gêneros, tá? Te confesso. Tem algumas coisas assim escritas, mas assim, é, e alguma coisa aí que eu tô bolando ainda, mas não tem nada ainda assim muito concreto, não. Mas, Mas. quem sabe, porque é um vício, viu? Aham. Você começa assim a escrever. é, Bom, é que eu fiquei apaixonado pela história dela, né? Então, quando você está apaixonado pelo teu protagonista, não é, a coisa flui, não é, com mais facilidade. Então, eu te aconselho a se apaixonar pela protagonista ou protagonista, sabe? Ser alguém assim, apaixonante, envolvente, não é? Aham, legal, legal, Porque legal. a coisa vai bem mais fácil. A gente não se vê há muito tempo. Eu escrevi um livreto, um livro, um livro, assim, foi prefaciado pelo Pedro Fávaro Uhum, e bacana. lancei em 2019 pela Amazon, né? Pela e-book, né? Só e-book. Uhum, Chama Operação Riga. E foi interessante fazer esse livro. Tem umas 90 páginas, eu acho, mais ou menos, sabe? Depois eu escrevi outros contos, assim, e escrevi um livreto também chamado Cores da Cura, que conta a história de um disco que eu lancei é, em dezembro do ano passado. E uhum. gostei de fazer. Só que esse é bem pequenininho, tem só 50 páginas. Sim, sim, mas bacana, Mas meus é muito parabéns. gostoso, eu ando. É muito bonito, É, né? Eu preciso voltar a escrever em alguma coisa. Fiz aí uns rabiscos e vamos ver. Mas, Rosa, eu queria te agradecer muito
por me conceder essa entrevista nesse jovem podcast. Eu que me sinto honrada, viu? E te agradeço o convite, Aham, tá? Muito sucesso, obrigado. viu? E estamos à disposição aqui. Trouxe. Ó, ó. Ah, deixa eu ver, não dá para ver porque o plano de fundo acaba se sobrepondo. Agora sim, agora sim. Ah, legal. Olá, pessoal, vamos adquirir aí a nossa Sim, heroína, né? A gente tem outras heroínas também, ah, grandes mulheres, não legal. é? E dia E 10 de agosto, às 18 horas, eu vou realizar um Medita Show presencial no Estúdio Zoe. Se você estiver por aqui, seria um prazer. É um dia meio complexo, porque é Dia dos Pais, dia 10 de agosto, será uhum, Dia dos Pais. sim, sim. É uma data Vamos boa, ver. é uma data boa também. Aham, muito bacana. Legal, obrigado então, Rosa. Foi um prazer falar com você, viu? Um Sucesso nos seus prazer, Roger. próximos projetos e nesse livro também. Obrigada, sucesso para você também. Foi um prazer ter você no podcast Sincronicidades. Eu sou o Roger Marza e te convido a ouvir as minhas músicas nos aplicativos de música